Fala galera, tá começando mais um 12-2 podcast. E pra quem não me conhece, eu me chamo Hugo Mendes e hoje eu vou ter a honra de apresentar pessoas incríveis pra vocês. Eles são casados há mais de 8 anos, fazem viagens missionárias há quase 5 anos e já realizaram 29 viagens entre caravanas, expedições e doações para cidades carentes. Já levaram cerca de 1.400 jovens em missões, 10 mil toneladas de alimentos e 67 mil litros de água. Juntos, eles acreditam que o ID é e pode ser cumprido por todos de várias formas, como, por exemplo, utilizando sua profissão no campo missionário, em finais de semanas, em evangelismo relacional e por meio dos seus dons. Recebam agora Gustavo e Jéssica. E aí, galera? Prazer estar aqui com vocês. E aí, pessoal? Como é que vocês estão, Fala, Hugo. gente? Está Graças a bem? Deus. Na Tudo bem. correria de uma próxima viagem, Correria né? de próxima viagem. Como é que estão os planos aí para a próxima viagem? Cara, a gente acabou de voltar de lá, né? Tava descansando lá e eu tava olhando para a cidade assim, já começando ali projetar o que Deus vai fazer naquele lugar. Sabe? Uma cidade que necessita muito de ouvir sobre Jesus. Uma cidade assim que o clima é muito favorável para você estar ali nas ruas servindo em prol daquelas pessoas ali. Então a expectativa tá lá no alto, o que Deus vai fazer naquele lugar ali. Bem alta. Mas a gente não vai revelar agora, não. Deixa pro final, deixa em mistério aí. Isso aí. E, gente, vamos começar introduzindo vocês, né? A gente leu um pequeno texto de quem vocês são, mas eu sei que são muito mais, vocês são incríveis. Tive a honra de conhecê-los, gente. Viajar com eles é incrível e a gente entra nessa parte também. Mas vai lá, gente. Então, é uma honra, sabe? Você fazer aquilo que Deus te chamou, você tá ali no campo missionário, né? Porque uma coisa é você congregar, estar ali na igreja, ir nos cultos, participar ali dos ministérios, outra coisa é você sair para fora, sabe? Conhecer localidades diferentes, povos diferentes, né? Então, dentre essas 29 viagens aí, várias culturas que a gente teve a oportunidade de conhecer. E para nós é uma alegria muito grande estar ali no campo, porque a gente está servindo com o que gosta, a gente está fazendo o que gosta, né? Eu amo viajar, eu sou adaptável a qualquer tipo de ambiente, e a Jéssica também, né, ama estar ali comigo nas viagens, e é um prazer para a gente, sabe? Tá servindo a Deus ali com o nosso melhor e podendo levar um pouquinho do que é missões, né? Verdadeiro chamado ali às pessoas que estão com a gente. E cumprir também essa questão do dentro, né? Porque os jovens hoje em dia eles pensam muito no fora, mas esquecem do dentro. Esquecem que é Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Mas não é somente os confins da terra. Eu acho que é isso que missões mais significa e tem um peso maior pra gente nesse sentido, sabe? De fazer com que o jovem olhe como um todo e não somente como um pedaço, não somente como uma parte. Fazer ele entender que ali no campo missionário, né, ele vai ali com a gente, viaja, tem a oportunidade de conhecer ali uma outra cultura, uma outra cidade, mas a nossa missão mesmo é incentivar ele a começar a fazer algo na sua igreja. Por Uhum. isso que hoje, graças a Deus, nós temos ali várias igrejas caminhando com a gente. Então é uma viagem, 46 pessoas dentro de um ônibus e ali cerca de 14, 15 igrejas misturadas, para justamente a gente mostrar que começa dali de dentro, né? Para depois estar expandindo o trabalho para fora. E isso é importante para a gente. Uhum. E, gente, como é que surgiu o nome Avance? Então, o nome Avance surgiu depois de uma conversa assim, bem longa, né? Depois de orar bastante e ver assim, o que se encaixaria melhor naquilo que é o nosso propósito, no sentido de fazer as pessoas avançarem, saírem do medo, do comodismo, daquilo que paralisa elas, sabe? Para que elas realmente pudessem avançar, seguir em frente, começar, se mover mesmo, parar de ficar parado num lugar e ir para o próximo nível. Dá um passo a mais, né? O jovem está muito acostumado com aquela rotina de faculdade, igreja no sábado, culto de domingo e volta para casa, estudo, trabalho. Mas ele tem a necessidade de avançar, ele tem a necessidade de fazer algo mais, sabe? Eu acho que o avanço ele incentiva a pessoa a fazer algo mais. Às vezes ela pisa ali numa viagem missionária, ela não sabe
realmente o que, que Deus tem para ela ali, o que, que ela vai fazer. E ali, passando nas casas ali, conversando com as pessoas, ela vai se descobrindo. O legal é que a gente vai ali para doar, né? E a gente se descobre no meio de uma viagem dessa. Isso é muito importante. E eu acho que isso vai até um gancho pra você, Hugo. Tipo, É. você tinha uma cabeça antes de ir. Como que foi quando você foi? Como que foi a Cara, visão, assim? foi incrível, assim, gente. É impressionante a visão que vocês têm de tá ali se dispondo pro reino, né? E tá ali batendo de porta em porta. A galera é tão humilde, tão aberta em escutar o evangelho. E foi muito bom evangelizar assim, de batendo de porta em porta. E os momentos de lazer também, os momentos que a gente brinca, que a gente ri, descontrai ali. Gente, primeiramente eu tenho que falar que eu fui pra Joaíma, ali na região do Vale de Jequitinhonha. E a gente foi numa galera ali específica ali dos quilombolas. E a felicidade do pessoal em receber a gente, em brincar com a gente. Eu mesmo joguei bola ali com o pessoal no terrão. E o medo de ficar preso lá também, porque é um morrão. E se chovesse ali, o barro ia acabar com tudo. A gente não voltava, ia ter que Detalhe, dormir começou a lá. chover, né? Começou a chover. E todo mundo desesperado, desmonta esse negócio. Meu Deus, a gente vai ficar aqui. É ao vivo, Então, filho, é ao vivo. é. Então, quem vê o rolê não vê o corre. É complicado, gente. Exatamente. Exatamente. É. Tomou umas balãozadas de água, né? Que teve uma guerrinha de balão com água que a Meu criançada Deus. vibrou com isso, cara. Foi muito da Miraram em hora. mim. Miraram em mim. Literalmente, o Gustavo virou pra galera e falou: pega o Hugo lá, joga nele, todo mundo correndo atrás de mim. Mas foi muito divertido. Foi muito legal. Fora andar na carroceria do caminhão, né? Minhas costas tá Emoção, doendo até né? hoje. Cara, minhas costas doem até hoje. Emoção. Então, assim, Mas, o bacana da viagem é isso, cara. Proporcionar aquele momento fora da correria de rotina, sabe? É sim. igual a guerrinha de balão. Quando eu propus a ideia, a galera super curtiu e, tipo, levou isso adiante. E é legal você fazer algo que tá fora da sua rotina. Ter essa Uhum. oportunidade de estar ali num lugar diferente e poder, inclusive, descansar a cabeça, né? É verdade. E são Gente, coisas simples. Pode sim. falar. E, tipo assim, ver a felicidade da galera é muito bom. Tipo assim, eles querem Jesus, sabe? O pessoal quer Jesus, é notável que o pessoal quer Jesus. E eles estão Exatamente. dispostos e abertos a receber Jesus. E foi lindo tudo que aconteceu ali, tudo que Deus falou, tudo que Deus confirmou na minha vida. Mas, enfim, não vamos focar em mim não. Vamos lá em vocês, gente. Bom, pra vocês, assim, o que significa missões e qual o objetivo de missões? Cara, pra mim, missões é ir onde as pessoas estão, sabe? Por muito tempo ficou aquela margem de missões é pra fora, sabe? Mas o ID Uhum. ele é ir onde as pessoas estão. E missões é justamente sair pra fora, mas o sair pra fora é dentro de si mesmo, sabe? Enxergar aquilo que você não tá vendo, fazer aquilo que você não fazia e principalmente poder contribuir para o reino de Deus, alcançando pessoas. E você, É, Jéssica? sim, fazer missões, eu acho que na minha mente antes eu tinha uma visão muito diferente, sabe? Antes eu pensava realmente que era você largar tudo, sair, ir para um lugar que você não conhece, que você às vezes nem fala a mesma língua, né, para poder falar do amor de Jesus. Mas conforme a gente vai vivendo missões, a gente vai entendendo que missões é muito mais do que isso. E é muito mais fácil fazer missões quando a gente vai nesse pressuposto de Jerusalém, Judéia e Samaria. É muito mais Uhum. fácil. É como se aqui fosse. É como se fossem níveis. Você começa no básico e vai indo até o avançado. E aí, cada pedrinha que você vai juntando no decorrer do caminho vai te estruturando para algo maior. Então, missões se tornou algo muito mais fácil de lidar. Porque às vezes a gente vê a palavra missões e coloca uma pedra de dificuldade, vê como algo inacessível, como algo difícil, como algo que você tem que ter muito conhecimento. Mas Jesus chama a gente pro simples. É o simples. É fazer o básico bem feito. E todo Sim. mundo é missionário. E pronto. Uhum. Todo mundo tem a função do ID, né, cara? É pra Exatamente. todos nós.
Aí o que muda é como a pessoa consegue identificar isso. Como que ela consegue ter essa visão. Porque muitas das vezes a gente está muito focado numa coisa e esquece que as outras coisas também levam o reino da mesma forma. E eu acho que isso fica muito bem claro quando a gente vê as equipes na viagem, né? Que a gente consegue dividir entre comunicação, evangelismo, intercessão, kids. Cara, como que o Avance, ele ajuda as igrejas assim? Porque, pelo que eu vi, pela experiência que eu tive, vocês são convidados pelas igrejas e vocês fazem um trabalho na região. Isso você crê que é por falta de um membro evangelístico ou é um propósito mesmo do Avance? Eles chamam o Avance para isso mesmo? Cara, eu acredito que o lado servir no ministério, ele tá ali para dar um apoio para a igreja na necessidade dela. Né? Nós fomos convidados, viajamos para a cidade antes com a equipe, e ali nós traçamos todas as necessidades da igreja. Né? Mas nem sempre é só uma necessidade da igreja. Às vezes a igreja, por exemplo, é uma igreja pequenininha, ela enxerga que ela necessita fazer algo em prol da sociedade, e na cabeça do líder local ali, o que ele pensa? Eu vou trazer uma caravana, eu vou trazer uma galera para estar aqui me apoiando nessa servidão. Tanto que quando a gente está ali na viagem, a gente não fala placa de igreja, não fala qual igreja que está promovendo. Por quê? O objetivo ali da liderança é justamente servir a cidade com algo que ela não tem mão de obra suficiente para fazer, certo? Ou também, às vezes a igreja está começando o trabalho, está em uma data específica, aniversário de um ano, então a igreja está se levantando na cidade ainda. Então, de certa forma, o trabalho é para chamar a atenção mesmo da cidade em relação ao que tem sido feito, né? E um dos propósitos mais legais assim que eu consigo levar como identidade do Avance é incentivar a igreja a investir na sociedade, que é o mais importante. Né? Investir na igreja é muito fácil, cara, mas investir fora dela é o mais difícil. Então, essa é uma identidade que a gente carrega no Avance. Mostrar para aquela liderança ali que ela pode, ela deve investir na sociedade. E através disso, o que eu falo que é através do exemplo, né, você servindo, trocando uma lâmpada de uma casa ali, você vai conseguir falar mais de Jesus do que propriamente indo ali falar sobre a Bíblia, sabe? É pelo exemplo mesmo. Acaba que as pessoas elas têm uma visão muito de eu preciso levar as pessoas para dentro da igreja. Mas o ideal é que a gente leve a igreja para as pessoas, para a sociedade. E isso só é possível se a gente realmente se mover. Então eu vejo o Avance como a parte do corpo que se move para fora para alcançar aquelas pessoas que estão sedentas por Jesus, mas às vezes tem uma vergonha, tem vergonha de ir na igreja, às vezes o peso do pecado impede que a pessoa vá para a igreja. Então são N fatores que às vezes impedem daquela pessoa chegar ali e sentar e receber uma palavra. E a gente entende também que o campo, fala-se o campo, né, as igrejas distantes, em comunidades rurais, por exemplo, cara, tem o fator desânimo também. Então, o avanço, ele leva ali aquela identidade de vamos avançar a partir de hoje, mas é também um gás ali para aquela igreja local, para aquela liderança que talvez está desanimada, para aquele grupo de jovens que talvez está com aquela pouca força de ir para frente. Então, assim, levando aquele tanto de jovem para a cidade, para estar ali dando apoio, dando um abraço, cara, eu acredito que é um gás enorme que a gente está levando ali para a igreja local, sabe? Verdade, verdade. Eu vi a felicidade do Toninho em receber a gente, meu Deus, muito legal. Falar nisso, um abraço, pastor. E gente, qual que é o principal desafio assim que vocês veem em montar isso tudo? É lugar, transporte, é espiritual? Qual é um desafio muito grande que vocês têm sempre que vai montar uma viagem? Então, às vezes, para a pessoa que se inscreve, ela tá ali, quando ela vai, às vezes ela consegue sentir mais como que é o peso espiritual. Mas pra gente, a partir do momento que a gente define que vai ser em tal cidade, a luta já começa. O caminho já começa a estreitar. Mas aí a gente é permanecer na palavra, permanecer firme. E por isso que é tão importante a gente também estar unido. Estar unido como equipe, estar unido com os pastores da cidade, ter uma comunicação muito clara. Porque aí a gente vai fechando todas as brechas e a viagem vai ficando mais leve. Essa questão espiritual é algo que pega bastante.
a questão de organização não pega tanto, porque eu acho que já é um dom que eu e o Gustavo temos, né? A gente é bem organizado em relação à programação, em relação a construir as coisas mesmo. Sim, tudo que está assim, dentro do nosso alcance, sabe? A gente procura ali fazer com excelência. Talvez um principal desafio, que é algo que arde no meu coração, seria a distância. Né? Querendo ou não, hoje nós estamos o QG em Belo Horizonte praticamente, hoje eu moro em Vespasiano, mas talvez a distância em alguns lugares que a gente quer alcançar e pelo meio usado ser o ônibus ainda, então talvez isso pese um pouco. Condições das nossas estradas não estão muito legais, você pode ver, então assim, na logística atrapalha isso. Eu quero saber se é muito gratificante ver os jovens sendo potencializados naquilo que eles são chamados, né? Porque também eu percebo que o Avança, ele tanto potencializa quem foi chamado, quanto também fala assim, poxa, eu não nasci pra isso. Qual que é a visão sua sobre isso? É bem isso. Cara, acho que desde o começo, sabe, quando a gente tava ali iniciando na primeira viagem, eu pedi a Deus algo diferente. Eu pedi a Deus um ambiente onde a pessoa realmente se descobrisse. Porque eu acredito, cara, assim como eu já passei por essa situação, eu estava em lugares, estava fazendo coisas na qual eu não fui chamado para fazer, sabe? Às vezes, por exemplo, eu estava ali na liderança, mas eu não fui chamado para fazer aquilo. Eu estava fazendo algo, achando que estava arrasando no reino, as pedrinhas estavam todas ali na coroa e, tipo, não era nada disso. Então, quando eu tive a oportunidade de coordenar esse tipo de trabalho, eu pedi a Deus um ambiente onde ela se descobrisse. Tanto para bem, poxa, missões é isso mesmo. Mas também que tivesse aquelas pessoas que voltassem e falassem pro pastor, pastor, eu fui na viagem missionária, a viagem foi boa, cara, mas pelo amor de Deus, eu não quero saber disso mais. Entendeu? Não consigo tomar banho de água fria. Não consigo tomar banho de água fria. Ah, sei lá, é muito calor, eu não sou adaptável ao ambiente. Eu não gosto de viajar 14 horas dentro do ônibus. Mas aí, aquela pessoa ela volta e fala, poxa, eu tenho uma realidade. Qual que é a realidade? O meu trabalho. Às vezes ela foi chamada para ser missionária e mudar a realidade do ambiente de trabalho dela. Às vezes ela foi chamada para mudar a realidade da família dela. E tem os que são chamados, e a gente já viu isso em várias viagens, pessoas que já viajaram com a gente, que estão na África, que estão lá na Ásia, que estão na América Latina, que estão espalhadas pelo Brasil, cumprindo o chamado missionário, Isso porque teve aquele start, sabe? Teve aquele start ali na viagem. Isso pra gente é gratificante, porque Deus ele vai cumprindo justamente aquilo que a gente pediu, um ambiente de descoberta na vida daquelas pessoas que estão viajando. Cara, e é interessante você falando isso aí, porque Deus sempre me preparou, né, a vida inteira. Eu tô assim, ano passado eu lembro, no final do ano, eu tô assim, poxa Deus, já tava muito revoltado, eu tô assim, o Senhor não me leva em lugar nenhum, e eu tô aqui sendo preparado, e você não fala nada. E ele tava calado mesmo, né, porque eu lembro que eu recebi 3 palavras no monte, e as 3 eram iguais. E Deus mandava eu olhar toda a cidade e falar assim, tá vendo isso tudo que você tá contemplando? Eu quero saber quando eu vou ser enviado, não quero saber o que eu tô contemplando. Xingando, é aqueles momentos revoltados da gente. Sim. Ele virava pra mim e falava, os seus olhos ainda não viram nem um pedaço do que você vai ver na sua vida. E tipo assim, Deus, esses processos de Deus foram 23 anos. E chegou esse ano de 2023, eu senti a liberação de Deus pra fazer missões. Eu tô assim, cara, beleza, preciso ir pra algum lugar então, vamos ver como é a experiência. Encontrei vocês no Instagram e tal, através de uma amiga, e me inscrevi na fé, gente, meu Deus, foi na fé. E, cara, eu descobri que eu poderia fazer isso a minha vida inteira sem ser pago. Eu amo isso. Cara, isso pra mim é a minha identidade. Você falou uma coisa muito louca, Essa mano. é a frase-chave. É a frase-chave. A pergunta que eu sempre fiz pra galera. O que você faria pro reino de Deus o resto da sua vida sem ganhar um centavo? Cara, é isso aí. Eu faria isso o resto da minha vida. E a gente não também. precisaria ganhar nada. Pois é, esse é o legal. É muito legal encontrar pessoas nessa mesma pegada de fazer tudo pro reino, de abandonar tudo. Eu sei que isso também existe um sacrifício, tanto seus aí, e muitas das vezes, eu sei que missionário, muitas das vezes,
aperta e às vezes tá num momento bom, mas às vezes tá num momento mal, mas a gente tem a consciência que Deus supre todas as coisas e nada passa em vão pra Deus. E outra coisa, né? Eu gosto de falar muito essa frase, que é abrir mão de tudo pra ganhar tudo, porque quando a gente vê Deus, vai ser um momento incrível. Mas, vamos lá. Agora vamos voltar aos casais, né, gente? Como é que foi esse encontro seus aí e como que foi esse match aí de missões um com o outro? Tá, quer falar desde o começo? Porque na minha visão ela só apaixonou por mim na escola. Ela tem outra história. Então, não apaixonei por ele na escola. A gente era amigo no ensino médio. E aí, só que eu não era cristã, ele era cristão. Depois de mais ou menos 1 ano e meio que a gente não se via, nesse período aconteceram várias coisas, eu aceitei Jesus. E aí a gente se reencontrou depois na igreja. E foi aí que Deus abriu os meus olhos pro Gustavo, porque até então eu só via ele como amigo. Mas aí a gente começou a conversar e as coisas foram fluindo. E a gente percebeu que realmente era o propósito de Deus nós dois juntos. As coisas foram caminhando. Nessa época não existia a palavra missões, de forma nenhuma. Eu era de uma igreja que não tinha missões, ele também era de uma outra igreja que não tinha missões. Ele era muito envolvido com louvor, eu era muito envolvida com liderança de juventude, então assim, eram mundos um pouco distantes, né? E depois que a gente casou, que apareceu mesmo essa chama missionária. Ele já tinha ido em viagens missionárias, ele já tinha passado por uma igreja com base missionária, mas eu, antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de missões. Foi algo bem Deus pegar os improváveis mesmo, viu? E foi uma descoberta pra gente também, né? Deu frio na barriga, cara, o primeiro ônibus. Eu achava que eu não ia conseguir fazer de jeito nenhum. E eu tava perguntando pra Deus o porquê, né? Tipo assim, o senhor tá doido? Eu vou fazer o quê? E aí Deus surpreendeu, cara. Primeiro ônibus ali, 50 pessoas pra Janaúba. E foi uma viagem muito top. E aí, desde lá, a gente não parou. Aí você coloca a mão na testa e pensa, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Cara, pra você ter ideia, a gente foi pra Turvolândia, 150 jovens. Você tem ideia do que é 3 ônibus, cara? 3 100 mulheres. 100 mulheres no mesmo Meu quarto. Deus. O que você imagina que vai dar isso, cara? 100 mulheres juntas. Cara, meu Deus, é muito jovem, gente. Muito jovem. Mano, Não, e eu achando 40. A gente entrava pro banheiro e dava aquele colapso. Sabe aquela vontade de gritar dentro do travesseiro? Era isso, mano. Cara, que o loucura. Frio na barriga. O frio na A gente barriga. tremendo igual vara verde. A gente tremendo. E sabe o que é legal, cara? O tanto que Deus é bom com a gente. Sabe por quê? Tudo desabando aos nossos olhos. E as pessoas chegando pra gente falando assim, eu amo o jeito que vocês organizam a coisa. Glória a Deus, que maravilha! Vocês são muito organizados. Vocês são bem. Que equipe unida. E eu querendo matar a equipe inteira. Que equipe unida. Cara, que louvor magnífico. Cara, na hora que você via eu ministrando louvor lá. E foi um culto ao vivo, né? Na praça. E aí eu ministrando louvor, morrendo de medo. Com aquela insegurança. A gente passando mal. Porque tem isso, tá? Casal passa mal na viagem. Não tem aquele frio na barriga. O intestino resolve reclamar naquela época da viagem. A garganta inflama. Meu Deus. Então, assim, é de tudo. O mais legal é que tudo aos nossos olhos desabando e as pessoas contando testemunho do que elas estavam vendo através das nossas vidas. Cara, se não for Deus, não tem como. Cara, meu Deus. Não, eu achando 46 pessoas muito. Foi 150, né? 150. 3 Cara, anos, 50 lugares. 150 é muita gente. É tipo, é uma excursão de uma escola. Parada de ônibus com 3 ônibus. Parada de ônibus, cara, eu lembro do terror no cara da chapa, aquele cara que fica na chapa. Cara, meu Deus. Foi uma parada atípica. E aí, o cara eu vi o olhar dele da janela com a chapa tava fria. Chegou isso? 150 pessoas com fome. Cara, é muito legal, sabe? E foi uma viagem que teve muita gente do país inteiro, cara. Que legal, você tem ideia, cara. tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de Rondônia, tinha gente do Mato Grosso, tinha menina do Amapá com a gente, Sim. Uma galera de São Paulo. Então, assim, você administrar esse tanto de cultura ao mesmo tempo, era uma coisa de louco, cara. Não, essa Era sem uma coisa de dúvida louco.
Sem dúvida deve ter sido a maior experiência que já tiveram assim, em quantidade de pessoas, né? Pô, e eu vou confessar um pecado, cara. Você acredita? Porque, tipo assim, na logística da viagem, né? Tinha o Ismael, que era o meu companheiro ali, o braço direito para organizar a parte financeira e logística, né? E aí, cara, a gente simplesmente fez o cálculo da viagem errado. Sabe o valor da Mentira. inscrição? A gente calculou errado. A gente calculou sem contar a gente, tipo, fez um valor de alimentação que não ia dar. E a gente descobriu isso na semana da viagem, onde a gente iria pagar a alimentação. Não é possível. Cara, Deus, ele agiu no sobrenatural nessa viagem. Vocês presenciaram a multiplicação. Exatamente. Totalmente. Exatamente. E aqui, cara, foi uma das maiores lições que a gente já teve como administração de viagem. Eu vi uma igrejinha com 30 membros idosos, levantar um valor onde igreja grande hoje não levanta por falta de fé. Pra você ter ideia. Exatamente. Os pastores venderam panqueca na rua, irmão. Vendeu picolé, chup-chup, pra estar auxiliando. Foi uma viagem que a igreja contribuiu, né, com uma parte da viagem. E eu vi o mover de Deus no simples, sabe? E foi uma viagem onde Deus nos tratou no simples. Como também, cara, tivemos experiências, porque pessoas, né? Mexer com pessoas é mexer com pessoas, a gente já sabe. Teve experiência igual de Cascavel, por exemplo, que a conta não ia bater. Cara, foi um dos maiores testemunhos que eu já tive. A conta não ia bater, porque o frete aumentou e pessoas desistiram, né? Pessoas, gente, desistiu de ir na viagem em cima da hora e, querendo ou não, o valor da inscrição delas conta para cumprir a viagem, né? E, cara, eu olhar para a papelada e falar, não vai bater. E aí, cara, a gente foi ministrar o louvor de uma vigília e a gente tinha alguns materiais, pulseirinhas, camisas, né? Eu tenho uma certeza, porque a pessoa que vendeu, ela anotou tudo direitinho. Ela sabe o que foi passado na máquina. Isso no sábado. Na segunda-feira, cara, caiu no extrato da minha maquininha exatamente o valor que a gente precisava para cobrir o rombo que tinha dado antes. Você tá brincando. Só que não tinha descrição do cartão que passou. A empresa não soube explicar como que esse cartão foi passado. Exatamente. Não foi feita nenhuma venda na maquininha nesse valor. E o valor caiu no meu extrato de vendas. Mentira, e até hoje eu cara. não sei o que foi. Eu acredito que um anjo... E não foi, assim... Eu poderia olhar pro lado físico, né, e falar, não, uma pessoa, cara, tava sabendo da luta, foi lá e passou o cartão dela de surpresa na maquininha. Total. Não era. Não foi, cara. Não foi porque no extrato, quando aparece o extrato, aparece o final do cartão e o CPF da pessoa que passou. Exatamente. Não tinha isso. Esse dado não tinha. A moça da operadora bugou, porque ela falou assim, eu sei que a venda foi feita, ela foi realizada, eu não consigo te dar essa informação. Mas a venda foi feita. Beleza. Aí eu falei, cara, aí no meio, eu tava quase xingando a mulher da operadora. Eu devo pedir perdão pra ela depois. Eu tava com a famosa, não tem como. Aí depois Deus falou, tem como. Na cabeça veio aquele negócio assim, na hora. Falei, não, peraí, cara. Peraí, eu tô indo pro lado físico demais. Esse negócio foi Deus que mandou um anjo, o anjo aproximou o cartão. Foi a primeira venda de aproximação no Brasil. Foi a do anjo. Ele chegou na maquininha, aproximou o cartão. Meu Deus, com O certeza. cartão era gold, viu? O cartão era gold, porque veio do Meu céu. Deus, é verdade. Esse daí é Super Gold. Meu Deus. Esse daí é Master Cell, com certeza. Pois é. Deu- Pois é. Então, assim, cara, Cara, a gente cara. já viveu loucuras e mais loucuras em viagens, cara. Meu Deus, cara, que loucura. Eu tô sem acreditar. Eu tô pasmo. Como é que cai assim? E, tipo assim, porque tudo que você falou é verdade. Tem que ter o número do cartão, o CPF, o nome. Sim. E não Cara, tem não nada. foi R$500, tá? Aqui, não foi R$500. Foram R$2.950. O quê? Por isso. E não, a gente não ia ter nem um centavo pra poder arcar com esse valor se não fosse Deus. Meu Foi Deus. R$2.950, cara. R$2.950. Com certeza alguém Então, deve ter assim, falado, Deus lhe pague, e pagou mesmo. Pois é. E aqui, sinceramente, a gente tá vivendo uma geração, cara, que a gente não acredita mais em milagre. Exatamente. E a gente viveu o milagre ali. Aquilo ali foi motivo de testemunho. Eu posso te contar? A gente tem tempo? Posso te contar mais Tem, uma? fica à vontade, com Cara, certeza. Vale do Jequitinhonha. Eu tô arrepiado aqui. Dá pra ver mais aqui? Peraí, Vamos dar. esse daí foi a que eu fui? Não. outra. Ah, tá. Vale do Jequitinhonha. A gente foi levar alimentos lá. Cara, eu tava num Gol 1.6. Uhum. Eu fui pra roça com meio tanque de combustível.
né? Eu passei, abasteci. E aí, velho, a gente rodou entregando cesta básica nas comunidades. E o pastor foi com a Kombi. Gente, não tem como. É o pastor do campo missionário, ele tem uma Kombi ou um Fusca. É os carros que dão certo. É verdade. E aí, mano? E aí conta, pô, um carro, beleza, era um motor 1.6, é um carro fortinho. Mas a Kombi, ela tem tração traseira. Então ela tava subindo em tudo e eu não tava subindo em nada. Uhum. Então, tipo assim, derrapamos, subimos morro e desce morro e tal. Eu voltei pra cidade, resumindo, com menos de um quarto. O ponteiro tava quase encostando na reserva do carro. Certo? E aí eu brinquei com o pastor. Falei, nossa, pastor, a gasolina, esse preço que tá aqui, meu carro comeu meio tanque de combustível. Cara, ele virou pra mim e tá assim, a Kombi tava na reserva o tempo todo. Aí eu... Não. Eu falei assim, não. Só que, cara, pela vida que o cara tem, ele não falou zoando. Ele vive uma vida de milagre lá no Vale de Jequitinhonha. E aí eu falei assim, pastor, o ponteiro dessa... Ó, velho, olha como é café é nossa, mano. Nossa. Olha como é que a gente é burro. Eu falei, não, pastor, ponteiro, às vezes tava com combustível. E o Porque tentando ponteiro... justificar o milagre, justificar o milagre. Eu falei, não, o ponteiro deve estar estragado. E ele falou, ô Gustavo, eu liguei a Kombi, ela não quis ligar porque tava com o tanque vazio. Eu fui lá, busquei um galão de 10 litros e virei na Kombi pra gente poder ir. Na hora que ele falou isso, eu falei, tá bom. já me convenceu. Nossa, cara. A gente, aqui, detalhe, de meio-dia até às 6 horas da tarde. A gente rodando sem parar o carro. Só parava, deixava ligado, entregava a cesta e continuava o caminho. Na estrada de chão, no meio do nada. Nível Joaíma. Lugares muito remotos que nada chega. E a Kombi rodou na reserva e eu gastei meio tanque de combustível. Meu Deus. A experiência foi muito louca. Cara, tô sem acreditar nessa. A fé do cara é muito forte. Demais. Meu cara, Deus. Forte o suficiente a ponto deles... Eles estavam com uma dívida na igreja que eles precisavam arcar. Não dívida, né? Eles tinham compromissos da igreja. E Deus falou no coração do pastor, vai pro monte com a sua equipe orar. Cara, eles passaram a noite inteira orando. Quando ele desceu de manhã, Deus falou com ele assim, eu não pedi para vocês descerem. Então, né, orelha baixa, volta pro monte de novo. E Deus falou com ele. Cara, isso aí é uma coisa que não é conversa de pescador, irmão. Várias pessoas relataram a mesma coisa, com a mesma conversa. Deus falou com ele, volta pro monte. Você vai se afastar, você vai olhar pro chão e você vai ver uma roda de bicicleta, um aro. Sabe aro de bicicleta? Sim. Jogado no meio do mato. Levanta esse aro e eu vou dar a provisão. Mano, na cabeça minha, né, século XXI aí, cabeça minha, tipo assim, mano, pelo amor de Deus, Deus tá mandando eu levantar um aro de bicicleta no meio do monte. Depois de ter passado a noite inteira orando, e ele não respondeu, e de manhã ele fala pra voltar ainda, ele tinha descido. Deus esperou ele descer o monte inteiro, pra depois eles terem que subir de novo. Nossa. Né? Foi um sacrifício ali. Sim. Mano, ele ele cumpriu o que Deus mandou. E ele fala que o coração dele já estava indignado, ele estava aflito, porque a liderança da igreja tinha que pagar algo ali, né? E era uma dívida um pouco mais pesada para eles, que uma igreja que não tinha condições. Mano, ele falou que ele fez o que Deus mandou, ele se afastou, e Deus falou, vai, afasta orando em línguas, afasta intercedendo. E ele fez o mesmo, ele levantou o ar da bicicleta e tinha uma pedra, não era uma pepita, era uma pedra de ouro debaixo do ar. Não e é lá possível. é uma região de pedra preciosa. Realmente encontra-se. O Jequitinhonha é um lugar muito rico para mineração. Um lugar muito explorável. Só que é um lugar explorável quando você minera da forma correta. Sim. Não uma pedra de ouro simplesmente brotar debaixo de um aro de uma bicicleta. Cara, então assim, a gente voltou de lá se sentindo inútil na vida cristã, porque a gente não tem fé para isso, mano. Cara, eu não tenho fé para subir no monte e achar uma pedra de ouro hoje, cara. Meu Deus, eu tô de cara. Como é que o cara acha uma pedra de ouro debaixo de um aro de bicicleta? Um dia a gente apresenta esse pastor. Um dia eu vou te apresentar. Tem muitas histórias. Eu vou te apresentar esse cara. Ele já vive milagre. Vive milagre. Sabe? Ele vive milagre de Deus. Gente, agora nós vamos para um momento publi rapidão. Fala, galera. Nós estamos aqui com o Gustavo e com a Jéssica. E agora a gente tá entrando num momento muito especial. É o momento publi. Se você quer apoiar o nosso canal, se você quer ofertar de alguma forma, a gente vai deixar o nosso Pix aqui.
Tudo isso aqui é uma estrutura do 12.2 e temos também o nosso parceiro, a Kinema Audiovisual. Se você precisa de fazer lives para casamento, se você precisa de filmagens, edições de vídeos, contata aí a Kinema Audiovisual. E é isso, galera. Um beijo para vocês e voltamos com o nosso episódio. Aê! Momento publi rapidão. É bom pra publicidade, irmão. Brilhou. Você acha? Meu Deus. Meu Deus. Tá doido. Acho que Gente, jornalismo tem uma veia aí, viu? você acha? Vixe, mas a faculdade que eu faço Pô. tem nada a ver, viu? Não, tem Ó, nada tá a com ver. cabelo bonito, porque Viagem Missionária te proporcionou um corte maravilhoso. Meu Deus. Óculos, barba feitinha, tem cara de âncora, mano. Gente, eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu tava com o propósito de não cortar o cabelo até o último dia. Eu cheguei a comentar com você. Diante de Deus. Não. Eu tava com o cabelo grande porque eu fiquei um mês inteiro. Não, 2 meses praticamente com o cabelo grande. Aí chegou a hora da viagem, você viu que não cortou o cabelo. Exatamente, eu tava com o cabelo sem corte. Alto assim, pô, Deus. Vou ter que cortar o cabelo Deus te deu depois. só um dos melhores cortes de BH, Exatamente. Né? Gente, do seu Elias, você não tem noção. Meu Deus. Como Foi Deus muito. honra. Meu Deus, Deus foi te muito honra. legal. Eu me senti até mais bonito. Eu tô assim, nossa, um novo homem, remodelado pela glória. Mas, cara, os milagres. Meu Deus, isso já aconteceu comigo. Uma vez, um rapaz, eu tava numa situação péssima, tava na pandemia. Um rapaz, do nada, chegou em mim e me deu R$2.000 assim, irmãos. E você falando disso, eu lembro muito quando Jesus compara a nossa fé com o tamanho do grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe, cara. Então, tipo assim, a nossa fé não precisa ser lá grandaça, mas a gente tem um pingo de convicção no nosso coração. Isso é o suficiente pra Deus mover alguma coisa no mundo espiritual. E ver esse pastor aí achando uma pepita de ouro. Cara, isso é inacreditável até agora. Sobrenatural, cara. Eu costumo falar isso com o pessoal, mano. Que foi algo assim, quando me trouxe a revelação disso, eu fiquei muito abismado, porque quando Deus chama Abraão para fora da tenda e pede ele pergunta, será que você pode contar as estrelas do céu? Cara, a própria sequência de versículos mostra que era dia no momento. Sim. Então, cara, era simplesmente olhar para o céu claro e enxergar aquilo que não era visível ali. Exatamente. E eu acho que a gente precisa voltar a esse momento, cara, de começar a materializar as coisas, sabe? De começar a trazer as coisas à nossa realidade. Porque Deus, ele não mudou, mano. Deus, Sim. ele não mudou. O Deus que supriu a Kombi com combustível, o Deus que entregou a pedra de ouro, o Deus que passou o cartão dele na maquininha nossa, cara, ele não mudou, ele tá aqui até hoje. Então, assim, o que mudou? Foi a gente, mano. A nossa capacidade de crer nas coisas que ele pode fazer. É É simples. verdade. Não é porque não estamos vendo as estrelas de dia que elas não estão lá. É justo, exatamente. E uma coisa, quando você falava do pastor da pepita de ouro, eu lembrei do versículo onde está seu coração. Isso, pastor da pepita de ouro. Eu lembrei do versículo onde está seu coração, ali está seu tesouro. O cara voltou tudo de novo, cara, com uma convicção, com uma fé. Por mais que ele estava assim, poxa, tu tá me sacaneando, né, Deus? Mas ele voltou com toda a fé e ali ele encontrou um tesouro. Cara, muito legal. Muito forte. E tem coisa que não se explica teologicamente, mano. Não. Tem como a teologia explicar essas coisas, não, velho. Já teve momento de eu estar apertado, cara. E eu tava com uma nota de R$50 no bolso, sabe assim, quando você tá protegendo. É o Senhor dos Anéis que o menino fala isso? Meu precioso. Meu precioso. Eu tava ali com a mão no bolso, assim, tipo assim, sabe quando você fica com a mão no bolso prestando atenção nas pessoas, mas você tá apertando? E aí, Deus viu que eu tava tão apegado àquilo ali e virou e falou: aquela pessoa ali, entrega esse dinheiro pra ela. Meu e eu Deus. Assim, como assim? Eu só tenho Como 50 assim? reais. Eu só tenho isso, é meu precioso. Uhum. Entendeu? E a gente entender ali que precioso mesmo é um reino, mano. E aí, tipo, aquela pessoa aceitar toda sem graça, mas depois vem um áudio. O áudio é incomparável. Depois vem um áudio e fala: eu tinha uma conta pra pagar. E eu pedi Deus pra prover. E ele proveu. Então, assim, velho, tipo assim, Deus te usar pra um propósito maior, sabe? Deus te usar pra ser canal na vida de outra pessoa. Deus, ele usar você
para você alcançar uma cidade. Deus usar você para você dar exemplo para uma cidade. Cara, eu lembro quando a gente estava indo para Barbacena e 2 semanas antes da viagem, né, a gente sabe que a logística envolve escola, envolve uma rua, envolve um palco som e luz quando tem evento na rua, envolve essa questão logística toda, né? Uhum. E há 2 semanas antes da viagem eu recebi a informação do pastor da igreja louco já. Ele já tava doido porque a prefeitura deu pau em tudo, mano. Meu Deu pau Deus. em tudo. A prefeitura cancelou rua, cancelou escola junto com a Secretaria de Educação. E aí, pra quem tá organizando de Belo Horizonte pra Barbacena, você fica assim, caraca, acabou a viagem. Não tem lugar pra Exatamente. dormir, não tem lugar pra fazer o evento, né? E aí, cara, eu tô assim, eu vou lá na cidade, né? Peguei o carro com a minha equipe de novo, fui pra Barbacena e no caminho Deus falou assim, eu quero te ensinar sobre o princípio de autoridade. E aí, mano, ficou isso no meu coração. Cheguei, a gente já chegou praticamente na hora do almoço, fomos comer no restaurante. Só que no restaurante tinha a mesa, eu tava com o pastor, só que eu tava de frente para uma janela. E na janela eu pude ver, assim, perfeitamente, lá no fundo da cidade, que fica num monte mais alto lá, a catedral. Uhum. Porque lá é uma cidade que tem uma catedral, né? Tem a arquidiocese, tem as igrejas matrizes, mas lá tem uma catedral onde fica um arcebispo. Uhum. E aí, na cabeça de jovem, né? Tipo assim, eu não vou fazer isso nem a pau, eu não vou mesmo. E Deus, você vai. Cara, Você vai. peguei o carro, mano, eu sentei com o arcebispo da cidade. Ele era um regional, sabe? O cara Meu Deus, top. cara. O cara com um currículo de... Você não imagina o currículo. Vejável assim, né? Não, um velhinho, cara. Um velhinho que tinha postura de liderança. Meu Sabe? Deus. Aquele velhinho com postura de liderança. O cara tinha pós-graduação de não sei o quê. O cara estudou no Vaticano. Um cara muito top. Que Ele isso, passou uma cara? jornada no Vaticano. Não é todo padre que tem essa Oportunidade. moral. E essa oportunidade. E aí, cara, eu cheguei lá com humildade no coração. Falei, olha, eu tô com esse projeto. Eu preciso alcançar a cidade com o evangelho que nós dois compartilhamos. O Jesus é o mesmo. E eu tô vindo aqui, e aí na hora, sabe aquela pergunta que te deixa todo travado? Ele, tá, e você precisa de quê? Aí eu preciso do seu apoio. Só falei isso, eu preciso do seu apoio. Porque eu reconheço que sem o seu apoio vai ser muito mais difícil a gente conseguir alcançar a cidade com o evangelho na qual eu tô trazendo aqui. Uhum. E aí ele perguntou, ele se interessou, o que você vai fazer e tal. Eu falei, olha, eu quero ter uma rua e lazer para as crianças, eu vou trazer médicos para atender, foi uma cidade onde a gente levou uma equipe de saúde bacana, eu vou ter um bazar. E aí ele tá assim, não, top, bacana, né? Falou, top não, né? Ele falou, não, bacana o projeto, tudo. E aí eu falei, né? Ele tá assim, mas qual que tá sendo o seu problema na cidade? Eu falei, olha, eu preciso de um lugar para dormir, a escola reprovou a nossa estadia lá. Eu preciso fechar tal rua. E essa rua era a rua que dava diretamente na igreja católica, que é a igreja matriz, lá na praça principal. E eu precisava daquela praça ali. E ele tá assim, olha, eu não sei o que dá para fazer, não, mas qualquer coisa, cara, olha o que ele falou. Qualquer coisa, eu tenho a casa da diocese. A gente pode fazer esse projeto na quadra Era uma diocese que tinha tudo. Tinha quadra de areia, tinha ginásio, tinha tudo. Tinha casa de hóspede lá. Cara. Ele tá assim, ó, eu vou ver o que eu posso fazer, mas no último caso, mantém o projeto. Mano, você não sabe o que é a palavra de autoridade sobre mantém o projeto. Não muda nada. Qualquer coisa a gente faz aqui na Igreja Católica. Pode ser? Esse pode ser foi um teste. Não, é claro. Mas é claro. É claro, pode. Tô junto. Muito obrigado. Mano, Meu Deus, cara. deixa eu ver. Não passou 12 horas. A prefeitura tava com a praça, ok? O exército, mais a aeronáutica juntou para servir tendas de campanha pra gente atender as pessoas. As tendas estavam lá. O Nós ponto de tivemos luz, tendas do exército. o ponto de luz tava lá pra gente ligar o som. Isso? A Igreja Católica cancelou, teve uma ordem do arcebispo para cancelar qualquer programação dentro do nosso horário de ação. A missa foi cancelada para as pessoas participarem do projeto. A gente tirou foto na porta da Igreja A Católica. gente tirou a foto geral na porta da Igreja Católica, irmão. Cara, você não tem noção que do que é isso. loucura! E ali eu entendi, ali eu consegui entender e compreender
o que seria o Avance depois? Uhum. O Avance é isso, mano, é você entrar, é você compartilhar aquilo que você tem, juntar com aquilo que ele tem. Ali no momento eu tinha um projeto e ele tinha autoridade para chegar na prefeitura e falar: não vai subir ninguém, vai rolar o projeto sim. Então, assim, Meu Deus, cara. ele usou, querendo ou não, interior, né? Mas ele foi lá e falou: é para liberar a praça, fecha a rua. A gente fechou a avenida principal da cidade, mano. Você tem ideia do que é isso? Que isso, O trânsito cara. ficou um caos, mas pronto, tava ali. Ele mandou fechar as ruas, mandou cancelar a programação da Igreja Católica. A Aeronáutica serviu tendas de campanha pra gente. Mas por quê, cara? Eu acredito no meu coração, se eu não tivesse compreendido a palavra autoridade, sabe? A gente não teria conseguido nada disso. E aí eu pude compreender o que é o trabalho missionário. O trabalho missionário, cara, é você ir onde as pessoas estão. Se é o arcebispo, se é a ONU, se é um político, se é qualquer pessoa. A palavra servir, ela tem que estar acima de qualquer coisa, sabe? Meu Deus, eu tô de cara. Gente, vocês só estão contando testemunho aí que eu tô ficando de cara. Que isso, cara. E o bom é que eu fui sozinho. Eu não fui com a equipe. A equipe ficou por lá de fora. E aí, na hora que eu cheguei no carro, eu falei: não, eu conversei com a Cebisp e o projeto tá de pé. Os meninos: quê? Você conversou Meu sobre Deus. o projeto, o evangelismo com o bispo? Eu falei: Sabe, eu voltei de lá me sentindo um balão, cara. Sabe aqueles balão Meu de Deus. gazé? Eu falei: cara, eu não acredito no que Deus fez. E, tipo assim, foi um projeto em parceria, praticamente, com a Igreja Católica. Uhum. Então, assim, um pé na traseira do inimigo. Meu Porque Deus, ele queria cara. que não rolasse nada. Não, e rolar esse conflito religioso também, né? Que muita gente vê como uma divisão, Sim. né? Ô, cara, e não só conflito religioso entre Igreja Católica e nós cristãos, assim. Teve uma situação, cara, isso aí é um testemunho muito louco, porque a gente tem essa essência, carrega essa essência de levar várias igrejas dentro da caravana. Uma menina foi evangelizar, né, e ela bateu, querendo ou não, bateu no portão da casa de um pastor. Né, não podemos falar a placa, mas ela bateu na casa de um pastor e o pastor saiu todo ignorante. Ah, eu sou pastor aqui da cidade, vocês podem ir nas outras. Eu sou de igreja tal, não sei o quê. E a menina perguntou, né? A moça, muito esperta ali na hora, ela estava no grupo de evangelismo e ela perguntou: o senhor é pastor de qual igreja? Ele: de tal igreja. E a menina era da igreja dele, mano. Eu também sou de tal igreja, só que de outro não é lugar. possível. A menina era da denominação dele. Mano, a estrutura de orgulho que foi quebrada ali naquele lugar, naquela hora. Porque ela conta que o pastor murchou na hora. Ele murchou, literalmente. Foi um balão estourado na hora. Então todo o orgulho o maltratamento, sabe, que ele deu, porque ele viu que era um projeto da igreja que estava recebendo a gente e saiu com as 4 patas no peito de todo mundo. Né? Na hora que ele descobriu isso, que a menina era da mesma igreja que a dele, só que de lugar diferente, murchou na hora. Então, assim, esse conflito ele é gostoso, cara, porque o conflito ele nos ensina a caminhar da maneira correta. E é interessante, assim, que até que a gente que está numa cidade grande, a gente tem uma visão. Mas cidades menores, as igrejas, na maioria das vezes, elas não se conversam. É verdade. Nós, como povo cristão, como povo de Deus, deveríamos ter uma comunicação muito clara. Nós deveríamos ser unidos. Mas isso não acontece. Porque você está levando um membro da minha igreja para a sua igreja. Cara, o reino é uma coisa só. Teve um pastor que eu virei para ele e falei assim: qual que é a capacidade de membros porque ele tava com essa, que eu falei: vamos juntar as outras igrejas, né? A igreja estava nos recebendo, eu falei: vamos juntar, convida os outros pastores lá no conselho pastoral, convida eles para estar junto com a gente. Aí ele ficou meio com o corpo mole: mas esse negócio é difícil, que não sei o quê. Aí eu tô assim: então, beleza, quantas pessoas cabem na sua igreja? Aí ele estufou o peito: não, na minha igreja cabe até 200 cadeiras, eu tenho lá. Eu tô assim: legal, vocês têm visão de mudar para um salão maior? Ele tá assim: não, por enquanto tá bom do jeito que tá, porque essas 200 cadeiras ainda não estão sendo ocupadas. Aí eu virei para ele e falei assim: como que o senhor quer toda a membresia da cidade, o senhor não quer juntar com outra igreja, quer toda a membresia da cidade, se você não tem nem capacidade para abrigar todas essas pessoas aqui? E ali ele entendeu que o reino ele tem que ser repartido, não tem jeito, mano. O importante é que a pessoa seja alcançada, o importante é que a pessoa ouça a palavra mude a vida dela. E o lugar que ela vai, cara, isso aí menos interessa. Interessa que ela foi salva e pronto, acabou, entendeu?
É entender que o evangelho é sobre vidas, né, cara? Não é sobre Sim. discussões religiosas ou teológicas. Exatamente. E, cara, uma coisa que deu pra ver muito, muito mais agora em vocês é que vocês carregam uma palavra muito forte da parte de Deus. E tudo acontece assim, e vocês planejam, às vezes dá errado, mas Deus faz dar certo. E isso é muito legal, porque é um momento que eu tenho vivido também, de carregar algo da parte de Deus, uma palavra, e ter convicção na palavra. Porque se ele falou, vai acontecer. E é muito Exatamente. interessante isso, cara. O que vocês têm mais pra falar com relação a essa palavra que vocês carregam? Qual que... Se vocês têm algum versículo pra isso específico, porque é nítido que vocês carregam uma palavra da parte de Deus. Temos. Isaías 61. Gustavo é Isaías 61 e eu é Josué 1:9. Seja forte e Legal. corajoso, pois eu estou com você por onde você andar. E a gente tem que ser muito forte e E a corajoso. parte de Isaías, ele é uma palavra que me incentiva, sabe? Porque Uhum. não é porque nós somos liderança, não é porque nós pastoreamos aquele grupo de pessoas ali, não é porque tem caravana missionária, a gente já fez 29 viagens, tá 5 anos, que a gente não tem medo, sabe? É, E imagino. ali Isaías 61 ele fala: o Senhor que te ungiu para proclamar, Não. o Senhor que te ungiu para libertar os cativos, foi o Senhor que te Glória deu a Deus. capacidades. Então toda vez que realmente vem aquele medo no meu coração, principalmente, cara, quando envolve logística, envolve ônibus, para Joaíma, cara, eu recebi uma Uhum. ligação no meio da estrada com o cara da empresa falando: eu vendi meu ônibus. Há uma semana da viagem, eu quase tive um colapso. Não é Então, assim, são possível. situações que acontecem com a É. gente que o coração fica assim: meu Deus, o que, que vai acontecer? Até mesmo no processo, a gente acabou de abrir inscrição ontem para a viagem, mas fica aquele frio na barriga: poxa, será que vai dar um ônibus? Será que as pessoas Uhum. realmente vão? Como que vai ser isso aqui lá na frente? Cara, como que vai ser isso lá na cidade? A praia, o mar, sei lá, você fica naquele ambiente de medo, sabe? Mas quando você Uhum. volta ali para Isaías 61, quando eu volto para aquela palavra, eu me lembro: poxa, não é nada meu. Se É for verdade. errado para mim, vai dar certo para Deus. Então, assim, é uma palavra que nos fortifica a caminhar. E também Josué: seja forte e corajoso, porque necessita de muita força, necessita de muita coragem, né? Necessita de Uhum. muito alinhamento. É porque a gente não é tão Uhum. corajoso assim, não. É. É o poder de Precisa Deus de mesmo muita que se fé, né? aperfeiçoa. Sim. Exatamente. Mas agora eu vou direcionar uma pergunta pra Jéssica. Jéssica, seguinte, a gente, pelo menos que vocês falaram também que na caravana de Turvolândia, se eu não me engano, foram 100 mulheres, e eu notei isso também na de Joaíma, que foram mais mulheres. Por que você acha que missionários homens têm faltado hoje em dia em práticas mesmo de missões? A polêmica é... Olha, eu Polêmica. acho que os homens eles perdem o foco muito fácil. Boa Uhum, parte deles perde o foco muito fácil. Então, assim, a gente tem aquela palavra que, beleza, o homem tem que prover, o homem tem que manter a casa, o homem tem que ter um bom emprego, o homem tem que ter isso, aquilo, outro. E tinha muitos homens em várias viagens missionárias, já passaram muitos homens nas viagens. Mas uma coisa que a gente mais vê cara começa a namorar, ele começa a pensar: eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que focar mais nisso, eu tenho que focar mais naquilo, porque eu preciso construir minha família, e deixa o ministério de lado. hum, Isso eu acho assim, que é a realidade máxima que a gente vê de homens que chegaram na viagem e abriram mão da viagem. Tipo, muda o foco. Ao invés de deixar Deus em primeiro lugar, coloca as outras coisas em primeiro lugar. Agora a mulher não. A uhum, mulher, ela tem uma palavra de Deus. Ela firma naquilo. Ela é mais fácil dela não ser corrompida. Ela entende que, uhum, igual eu, por exemplo, eu tenho um trabalho fixo, mas eu faço vários freelas. Eu poderia pegar uhum, muito mais freela do que eu faço. Só que eu entendo que eu preciso ter tempo para me dedicar para viagem missionária, eu preciso ter tempo para me dedicar para poder estudar, para poder me preparar. Então não tem como eu simplesmente focar naquilo que eu quero e colocar a minha vontade acima da vontade de Deus para minha vida. E eu uhum, percebo que as mulheres geralmente vão mais porque elas têm esse foco mais enraizado em Deus. Elas estão mais uhum. focadas em cumprir o propósito. E os Meu homens às Deus. vezes são levados pelo momento.
É verdade, faz muito sentido. E um homem sem convicção, sem palavra de Deus, é difícil uma mulher se submeter a um homem que não tem visão, né? De onde vai chegar Exatamente. em Deus. É complicado. Aí tem muitas Exatamente. guerras, né? Também nesse meio. E você, Gustavo, o que você acha disso? Ah, cara, essa questão também da visão e de foco, mas o que eu tenho mais visto é a omissão, sabe? O homem ele é mais relaxado para essas coisas. Sabe? A mulher ela tá ali disposta a servir, o homem você tem que ficar dando aquele empurrãozinho a mais. Concordo muito com essa questão de perder o foco, mas talvez também a falta de vida com Deus, a É, omissão, a entender que talvez ele vai na viagem, mas o foco, homem é igual cachorro, sei lá. Tá passando, vê um forno ali com o frango assando, ele vai parar para ver. Então, é talvez o verdade. foco dele ali, na hora da inscrição, eu vou para viagem missionária, eu vou servir e tal. Cara, é só ele entrar no ônibus e ver uma menina bonita, acabou o foco da viagem missionária. É Hum, só ele, igual, nós estamos indo pra Prata, cara. Eu tive que orar muito para ter uma viagem pra lá. Por quê? É uma área de litoral. Como que você é, lidar com a motivação do coração do cara? Ele tá indo para evangelizar ou ele tá indo porque talvez vai ter um momentinho de praia ali para ele curtir, porque é uma cidade turística. Então, assim, ele perde muito foco em relação a isso. Né? Nós perdemos muito foco em relação a isso. Né? Mas, assim, é culpa das mulheres, elas são bonitas, e os homens vai lá querendo arrumar um relacionamento, entendeu? Então, a gente já verdade. teve muito problema em relação a isso nas viagens, porque eu sempre falo, né, no encontro que a gente tem antes, eu sempre falo, pô, se Deus falar com você que aquela ali é a pessoa certa para você, fala depois da viagem. Durante a viagem, haja, sorria e acene, não deixa a pessoa perceber, né? Depois da viagem você procura, você conversa, você se alinha e volta na próxima viagem namorando. Com foco em Deus. Verdade. Cara, é isso mesmo. Isso aconteceu real mesmo, viu, gente? Isso é real, ele fala isso mesmo. E, cara, é sobre isso, ter os olhos fitos em Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. Não tem como a gente pensar e nos relacionar sendo que a gente não tem um foco, uma algo traçado em Deus. Tudo é um processo, né? E muitas das vezes nós homens mesmos caímos nessas bobagens, achar que é tempo, mas e inventar falsas palavras que Deus está criando. E quando mesmo é da parte de Deus, é totalmente diferente. As coisas se movem, né? Existe um propósito real. Sim, E. a questão também de ouvir muita voz do coração, sabe? O coração ele Uhum, fala alto demais e a gente costuma escutar muito, muito, muito. Né? A gente escuta muito jovem falando. Eu tô. Na verdade, eles chegam para comunicar, né? Eles não perguntam opinião. Eles falam assim: exatamente. eu estou juntando dinheiro e eu vou para a África porque eu sinto que esse é o meu chamado. E sempre vem a frase depois: o meu pastor não me apoia. Quando você vai ver a falta de apoio do pastor, é que o pastor vê que ele não está preparado o suficiente para ir. E na cabeça do jovem ali é porque Exatamente. o pastor não apoia. Entendeu? Ou então Uhum, ele acha que a igreja é obrigada a pagar toda a despesa financeira dele. E não é. Não é. Eu falo que não é. Missionário, você que está nos assistindo agora, seu pastor não é obrigado a te sustentar. Vai trabalhar, se vira aí, quando Deus tiver dado todo o recurso, aí você vai. Enquanto Deus não der o recurso, é o sinal para você não arredar o pé de onde você está. exatamente. Até mesmo a questão de mantenedores, cara. Isso tem que ter um direcionamento da parte de Sim. Deus. Não funciona assim, simplesmente alguém levanta e vai depositando dinheiro ali na sua conta. Sim, mano, hoje é muito fácil. Você vê que as pessoas perdem um pouquinho o foco, porque hoje em rede social é muito fácil. E eu falo assim, eu evito, eu silencio quando eu vejo status das pessoas, falta tanto para mim ir para tal lugar, eu preciso levantar tanto. Então hoje é muito fácil você postar que tá precisando de levantar um Uhum, valor e a pessoa ela cai naquele engano de achar que quem tá vendo é obrigado a ajudar, certo? uhum, E não é obrigado a ajudar. Talvez o seu propósito ficou um pouco desalinhado. Talvez aquela proposta ali no momento não é a melhor. Então, assim, existem sim as formas de arrecadar, né? Igual você se inscreve para viagem, existem sim umas formas de você pedir ajuda, mas tudo sabendo o que Deus quer que você faça. Inclusive se é para exatamente. você ir ou não. Entendeu? Se é para você ir ou não. Exatamente.
Então hoje eu percebo que tem muito jovem que perde o foco muito fácil. E aí é onde vem o perigo, cara, porque se a pessoa ela escuta a voz do coração, ela se entrega completamente àquilo que ela acha que é o chamado dela, ela acha que é aquilo que ela vai fazer, e Deus pega e não abre a porta do céu, a pessoa se decepciona. Ela fala, Deus não quis que eu cumprisse o meu chamado. Não, mano. É você que não escutou a verdadeira chamada de Deus e pronto. Exatamente. Eu lembro, eu era muito envolvido com louvor, né? Tocava ali e tal, tô assim, não, Deus, esse é meu chamado, nasci pra isso, né? Vou viver disso. E, cara, Deus me alertou 3 vezes. Ele precisou alertar 3 vezes, porque a minha ignorância tava tanto. E falando, cara, isso é segundo plano, não foca nisso não, você tá focando no lugar errado. E quanto isso retarda o nosso processo em Deus, né? O quanto isso a gente chega num lugar em Deus porque estamos dando ouvido ao que o nosso coração quer, sendo que a própria Bíblia fala que o coração é enganoso, né? E é isso, eu vejo que os jovens têm se perdido, principalmente a minha geração, cara, por conta de não ler a Bíblia, não entender a fundamentação da fé que é a Bíblia e a oração, né? Falar, ter um relacionamento diário com Deus. E isso tem sido muito triste, porque a gente vê missionários que não foram levantados por Deus se frustrando. Tipo assim, indo para, por exemplo, para a África e Deus falando, agora você volta, porque eu não te enviei. E tudo depende de uma palavra, e a palavra é pautada na própria Bíblia. E, no entanto, o meu processo foram 23 anos, né? Minha idade, assim, até Deus falar assim, não, agora você pode ir, agora eu te permito ir. Então, eu sei como é que isso é triste. É a parte mais interessante dessas viagens missionárias. Porque a pessoa, ela consegue, por exemplo, ela tem um chamado, ela sabe que ela tem um chamado para ir para uma África da vida, mas aí ela tem uma primeira experiência com a gente de ir no sertão da Bahia, de ir no Vale de Jequitinhonha, onde a cultura é a mesma praticamente, né? A alimentação das pessoas também. Você tem ali um mapeamento do que você pode enfrentar ali. O sol é mais quente, né? As estradas de terra. Então, assim, a pessoa ela tem essa experiência no sertão da Bahia, mas quando chega a hora dela ir lá pro sertão da África, ela vai ter ali o mesmo ambiente. Ou seja, a mente dela, o corpo dela já passou por aquilo. Verdade. E abrindo um parênteses, é muito quente, cara. É muito quente. Meu cabelo na carroceria do caminhão voltou duro. Tava duro de terra. Tava absurdo. Eu tô assim, gente, meu cabelo tá estranho, ele tá duro. Mas é muito bom. Eu não sei, eu vivi os melhores momentos da minha vida ali com Deus. A presença de Deus é palpável, cara. É todo mundo entregue por um propósito. Em onde placa não faz sentido ali, tipo assim, não existe placa de igreja, não tem sentido isso. O que tem sentido é um corpo, a igreja de Cristo unida para fazer algo muito maior. E eu creio muito nisso, que a igreja consegue construir um reino muito maior se ela estiver unida. Cara, qual que foi a maior, assim, surpreendente experiência que você já teve com o Avance e qual que foi uma cena muito chocante? Você fala assim, meu Deus, isso foi muito tenso. Vai lá, fala aí, gente. Nossa. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Tá, peraí. Primeiro a experiência marcante? Isso, vamos lá. Ou você quer começar com o chocante primeiro? Porque aí já choca todo mundo, o pessoal fica triste. Tá, vamos no chocante primeiro. Eu acho que uma das experiências mais chocantes foi numa viagem missionária que a gente fez pro Vale do Jequitinhonha, para uma outra região, foi Minas Novas. E lá a gente já sabia que era um lugar que estava com falta de água. Funciona assim. Durante o período de chuva, o pessoal junta água em cisterna, né? Mas quando não chove, que é a maior parte do ano, eles não têm água. A água acaba. Não tem água, não tem saneamento básico, não tem isso. Então, a gente já sabia que tinha 2 comunidades que estavam precisando muito de água. A gente se movimentou, fez vaquinha, arrecadação, comprou caminhões-pipa e levou água para essas 2 comunidades. Só que enquanto o Gustavo e o pastor estavam indo nessas comunidades, eu fui numa outra comunidade, que era uma comunidade que a gente já conhecia, já tinha conhecimento, mas a gente não sabia que lá a água tinha acabado.
Chegando Nossa. lá nessa comunidade, eu entrei na casa dos pastores e aí perguntei pra eles, como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? E aí ela me falou, olha, a nossa água acabou já tem 2 semanas. Tinha 2 semanas que eles Misericórdia. estavam sem água. E mesmo assim, ela abriu a geladeira, pegou uma garrafa que tinha mais ou menos um tanto assim de água e pegou aquela água que era a única água que eles tinham para poder fazer um café pra gente. Nossa. Aquilo ali, eu Nó. saí de lá de dentro e fui lá pra fora chorar. E eu chorei tanto, porque a única água que ela tinha para poder beber, ela pegou e deu para fazer um café para honrar a gente, para agradecer porque nós estávamos lá, porque nós tínhamos levado alimentos, porque a gente tinha se preocupado com eles, porque a gente tinha ido ver como eles estavam. Aquilo ali me partiu meu coração, partiu meu coração. E aí a gente fez uma vaquinha com as pessoas que estavam na caravana e a gente comprou mais um caminhão de água para poder abastecer aquela comunidade. Só Meu que eu Deus. acho que uma das coisas que é mais triste é que cada caminhão-pipa tem cerca de 9 mil litros de água. 9 mil litros de água não dá pra nada. Não dá pra nada. Uma comunidade que tem, sei lá, 20 famílias, Uhum. dá cerca de, sei lá, 60 pessoas, 70 pessoas. 9 mil É. litros de água é muito pouco. Muito pouco. E ir pra casa sabendo que aquelas pessoas, que aquela água ia acabar e que elas iam ficar com sede de novo, nossa, eu acho que isso me fez refletir muito, me fez até... Quando você chega em casa, você pensa, meu Deus, eu gasto água demais. Uhum. Verdade. Eu gasto água demais, demais. E uma coisa marcante que aconteceu foi até nessa última viagem, uma das coisas que mais me marcou. A gente estava distribuindo as lembrancinhas para as crianças e tinha aquela fila de criança e tal. E tinha uma menininha de 2, 3 anos, ela tava na fila. Eu não vi que a moça que tava do meu lado tinha entregado uma lembrancinha para ela e entreguei uma para ela. Ela me devolveu. Ela Meu estendeu Deus, para que me devolver. legal. Ela teve o senso de que se ela pegasse 2 lembrancinhas, uma criança poderia ficar sem. Uhum. Meu Nossa, Deus, eu cara. acho que isso foi assim, sabe? Foi ver, nossa, tem esperança pro humano, pro ser humano. Aham. Sim. E você, Coisa muito Gustavo? linda. Fala aí duas. Cara, chocante. Mano, eu não sei o que tem com o Vale de Jequitinhonha, mas eu tenho um chamado muito forte pra terra Uhum. seca, sabe? E é algo que a gente vai conversar depois, mas eu tenho um plano de instalar hortas comunitárias, né, nessas regiões menos atendidas para alimentação e Legal. sustento pessoal. É um projeto que tem Uhum. dentro do Avanço. E aí, a gente foi lá fazer um mapeamento, né, ver as terras, porque a comunidade quilombola, eles têm as terras que são deles, né, que Sim. foram dadas de herança e tudo. E aí eu fui ver um terreno lá, e aí eu descobri, em um dos dias lá, estava com a equipe, e eu descobri que tinha alguém que plantava para venda, tinha um Uhum. fornecedor. E aí eu queria ver o modelo de horta dele, para a gente tentar até mesmo copiar, né, saber que tipo de Uhum. hortaliça que pegava bem e tudo. E aí, cara, foi uma coisa muito impressionante, porque a gente pegou a BR, saiu da cidade, né? E nisso eu lembro até hoje da pastora falando, eu vou fritar o bife de porco que vocês gostam. Então eu fui, assim, sabe, lembrando do bife de porco. Uhum. E aí a gente pegou a estrada, só que aí quando chegou na beira da estrada de chão, assim, eu vi que era uma descida muito pesada. Eu Uhum. olhei pro carro, eu sou muito chato com combustível, eu olhei pro carro e tava com 1/4 de gasolina. Falei, Uhum. eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um posto, tinha um posto a 23 quilômetros, eu Meu fui, andei Deus. 23 Longe. quilômetros, coloquei a gasolina, só que nisso, eu me lembro que a moça que estava com a gente, ela estava no banco de trás, isso assim, na beira da descida, na estrada de chão, ela estava sem cinto. Só que, como eu voltei o carro e peguei a BR estrada de asfalto de novo, na volta do posto de gasolina ela colocou o cinto de segurança. E nisso, cara, a gente foi, eu tava indo para essa comunidade rural, e em uma das descidas, porque era uma estrada onde passava carreta com eucalipto também, e era Uhum. muita brita solta. Eu perdi o controle do veículo. Eu tava a muita Meu baixa Deus. velocidade. E eu perdi o controle do veículo. E como era descida,
O carro ele sambou para um lado, ele sambou para o outro, e como eu vi que ele ia virar de lado, eu joguei a direção contra um barranco. Só que o barranco não conseguiu segurar o carro porque ele foi muito embalado, então a gente capotou o carro 3 vezes. E, mano, o carro ficou todo destruído. Você vai ver fotos disso depois. Deu perda total. Deu perda total no Foi carro. nessa última viagem? Não, tem um tempinho já. Tem um tempo. Nossa. Deu perda total no veículo. Mas, cara, nem um caco de vidro do para-brisa arranhou meu braço. Nada. Eu não tive nada. A equipe que estava comigo não teve nada. Cara. Jesus, ele segurou o carro. E detalhe, quando o carro parou depois do capotamento, ele parou numa descida. Só que ele não parou de lado, porque se ele parasse de lado, ele ia continuar virando até achar um lugar de parar. Deus foi tão bom que ele parou em pé, sabe, de frente para a descida. E aí a gente desceu do carro e eu vi, cara, a mão de Deus ali, porque até o reboque, quando ele foi lá buscar o carro, ele virou para mim e falou, cara, foi de Deus isso aí, porque os últimos acidentes que tiveram, né, que eles falaram aqui capota mesmo, aqui acontece isso mesmo. Os últimos acidentes que teve, a gente buscou as pessoas lá embaixo com IML. Ele falou que não teve... Tinha uma ribanceira do lado. Tinha uma ribanceira muito pesada do lado. Misericórdia, então, cara. O normal da dinâmica ali era os carros perderem o controle e caírem nesse precipício. E o cara do reboque falou com a gente, falou, cara, foi Deus que salvou vocês, porque as últimas pessoas que a gente buscou aqui, a gente buscou de IML. A gente buscou com remoção. E eu tô vendo que vocês não tiveram nenhum arranhão. E a gente até procurou unidade de saúde e tudo, mas dispensou atendimento. Eu cheguei em casa, fui lá no Unimed, fiz todo um check-up de exames e não deu nada, cara. Nem dor no pescoço. Glória a Deus. Teve. Essa foi uma das coisas mais chocantes no campo missionário, porque a gente vê a mão de Deus preservando a vida da gente o tempo todo. Sabe? Cena marcante, cara, eu nunca me esqueço de uma pessoa que virou pra mim no processo de inscrição todo e falou, eu não sei o que fazer, eu tô com vergonha de ir pra viagem, eu não sei conversar, eu não sei falar. E foi uma das cenas. E essa pessoa, escapando um pouquinho de conversar com as outras pessoas na cidade, ela foi direto pra placa de evangelismo, uma placona grande. Nessa placa tava abraço grátis, né? E teve uma senhora, essa pessoa ficou lá, achando que não ia conversar com ninguém e que ia escapar de todo tipo de diálogo. Teve uma mulher que ela estava seguindo a rua, ela parou o carro no meio do trânsito, desceu do carro dela e foi lá abraçar essa menina chorando. E o povo buzinando atrás, porque o trânsito estava parado. Então, assim, foi uma cena que me marcou muito. Outra cena foi quando a gente estava passando com um grupo de evangelismo, e do nada a gente conversou com o senhor, quis escutar a história de vida dele, e uma história muito sofrida por sinal, mas o que mais nos pegou de surpresa foi quando a gente abraçou ele. E quando a gente abraçou ele, ele começou a chorar. E aí, assim, a gente não entendeu, ele falou assim, eu tô chorando de alegria, e a gente ficou sem entender o que era. Ele nunca tinha recebido um abraço na vida. Meu Deus, cara. Nossa. Isso me marcou demais, mano. Eu falei, poxa, velho, como assim? Como assim? A gente tá vivendo um mundo tão atual, onde pessoas são abraçadas o tempo todo, e aquele senhor chorou porque ninguém tinha abraçado ele na vida dele. Então, meu assim, quando você pergunta assim, por que vocês estão fazendo isso? Cara, é pra viver momentos como esse. Sabe? E não só viver, escutar das pessoas que foram com a gente, que viveram momentos como esse. Sabe? Glória a Deus. Cara, e marca mesmo, né? A gente foi... No segundo dia a gente bateu na porta de um pessoal lá. E a gente tava conversando com um moço, né? Eu e a equipe. E... tipo assim, falando de Jesus normal e tal, super tranquilo. O rapaz voltou lá à noite e aceitou Jesus, cara. Isso foi muito marcante. Foi muito marcante. Nossa, foi muito top. O asilo, cara. Eu brincando com as crianças. Nossa, foi uma cena tão triste. O menininho chegou pra mim... Isso, no abrigo. Asilo não, no abrigo. Gente, no abrigo. Não é asilo, não tem idosos. Desculpa. No abrigo, são crianças. Vamos lá, vou voltar à seriedade. Brincadeira. Mas no abrigo, eu brinquei com uma criancinha muito lá, cara.
ela no final foi lá, me deu um abraço, falou, ô tio, até mais. Eu, nossa, cara, eu te levo pra casa. E... Cara, a menina do ursão, velho. Do ursão? Ela não soltou. Ah, a menina que não soltava aquele urso gigante. Ela pulou, Não vi pulou isso. com o urso. Ela comeu com o urso, ela pegou os brinquedos com Ela o urso. deu nome pro urso. Ela Chama deu- Ted. O urso chama Meu Ted. Deus, que legal, Porque, cara. querendo ou não, mano, ali as crianças estão naquele abrigo ali, elas não têm amizade. É, E naquele momento o urso era o melhor amigo dela. meu Mano, Deus. isso aí matou os meninos. A criancinha de 7 meses também. É verdade. No abrigo, né? Tocou muitas pessoas. E pra você ver, né? Onde Jesus passa, ele traz alegria e paz, né? Isso é o mais legal, cara. E fazer isso sabendo que estamos levando Jesus para aquelas pessoas de alguma forma em atos de carinho, de companheirismo, por um breve tempo ali, ainda assim existe um marco na vida delas e eu creio que aquilo foi uma semente para quando elas crescerem lembrar de tudo. Sim, e assim, o Hugo, muito tem se falado sobre avivamento. Mas sabe o que eu acredito que é o verdadeiro avivamento? O movimento, cara. É, O movimento. total. Então, assim, se tivesse algo para falar pro pessoal que vai assistir isso, cara, faça alguma coisa. Seja com avance, seja na sua igreja local, seja na sociedade, vá num abrigo, leve um presente. Mano, o avivamento ele vem através do movimento. Faça algo. Não deixa de fazer algo, porque você fazendo, você está contribuindo. Você fazendo, você vai estar movimentando algo no mundo espiritual. Não deixa de fazer algo. Sabe? Eu acho que é por isso que a palavra avance, ela tá tão forte com a gente, é porque realmente a gente precisa avançar, mano, sair do sofá e Verdade. fazer alguma coisa, entendeu? E um ponto interessante que você tocou aí de movimento, o que mais precedeu avivamento foi o envio de missionários. Exatamente. Todas as vezes que teve um avivamento foi porque teve um alto envio de missionários. Porque pessoas se moviam financeiramente para enviar para pessoas que estavam fazendo algo dentro do próprio país. Então eu creio muito nisso, que o avivamento também vai vir quando existir movimento. Muito bom, cara. Exatamente. Gente, então vou dar a oportunidade aqui final para vocês de mandar um recado para a equipe e também para a nossa geração, uma mensagem para impulsioná-los. E vou deixar esse momento com vocês. Matheus, faça o querido favor de cortar para eles aí. Aê! Então, o que eu tenho para falar é valorize aquilo que Deus te deu, sabe? Às vezes a gente fica assim, poxa, o que que eu posso fazer? Pergunte realmente a Deus, o que que você pode fazer para contribuir para o reino dele? E valorize tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, independente do que seja, a sua profissão, o seu talento. Não enterre, valorize aquilo que Deus te deu. Acho que essa é a palavra que eu tenho para falar. Valorize-se. E o meu recado é avance. Avance no reino, avance nas coisas nas promessas que Deus te deu, se prepare. Porque tudo o que Ele prometeu vai acontecer, nenhuma palavra volta vazia. E fica o convite também para você participar com a gente das viagens missionárias. Nós sempre temos várias viagens, várias programações. Segue a gente lá no Instagram, @missãoavance, e bora com a gente transformar o nosso país primeiramente. E por sinal, a gente abriu ontem as inscrições para a viagem de Prado. Então, se você tem um sonho de conhecer o Hugo, vai em Prado. Aí não, né? Você ama o podcast e fala, cara, esse cara me inspira. Você quer conhecer o Hugo pessoalmente? Vá na viagem de Prado. As inscrições estão abertas, o valor é acessível. Cara, vá viver o que Deus tem para você, sabe? Vai lá, bio do nosso Instagram, Missão Avanço, tá lá as inscrições abertas. Abriu ontem, estão fresquinhas as inscrições e a gente está esperando você lá pra gente cumprir o ID juntos. Amém. Gente, não vá pra me conhecer não, tá? Gente, o Matheus tá aqui falando até que dia que as inscrições vão estar abertas. Tem uma prévia? Cara, até o dia 12 de abril. 12 de abril. Beleza. Ou até que todas as vagas se esgotam. As vagas elas podem se esgotar. Então, assim, é até 12 de abril, mas não fica aí esperando para saber o que você vai fazer da vida, não. Se inscreve,
sabe? Nós temos ali o propósito, né, primeiramente do primeiro ônibus, mas abrindo o segundo ônibus também, vamos lá com 100 pessoas para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas se inscreve, vai lá, vamos ter um momento master ali com Deus, uma experiência que não tem como a gente falar. Eu posso falar, eu sou suspeito de falar da viagem, porque eu amo estar ali, é algo gostoso, é algo bacana, mas, cara, você indo, você tem uma outra visão. Às vezes você volta rindo, mas às vezes você volta chorando também, porque Deus vai falar com você. Então eu sou suspeito de falar. Mas, novamente, eu falo, se você ama esse podcast e quer conhecer o oh, meu Deus. Vamos pra prata. Partilhou. Gente, então é isso, hein? Não fica vacilando aí não, porque as vagas se encerram rápido, tá? E uma oportunidade para você crescer em Deus, ver se é isso mesmo que Deus tem para você e sua identidade ser ali algo que Deus vai selar em você ali, porque foi selado na minha vida, tanto em questão de identidade quanto tudo que Deus me prometeu um dia. E se você gostou desse papo, já convido a Jéssica e o Gustavo para uma parte 2. Comenta aqui embaixo, dá o like e compartilha. E por favor, se inscreve no nosso Instagram, @122podcast, e no do Avance também. Qual que é o do Avance, gente? @Missão Avance. @Missão Avance. Se inscreve lá e qualquer dúvida pode chamar o Gustavo e a Jéssica, eles sempre respondem lá no Instagram, tá bom, gente? E tem um link direcionado pro grupo. Então, isso. É isso. Galera, estamos encerrando mais um 122 podcast com o Gustavo e com a Jéssica. E é isso. Obrigado por estarem aqui ouvindo essa história. Nossa. Gente, obrigado. Sério mesmo. Foi muito bom conhecer mais da história de vocês em uma história de missões e quanto que esse podcast valeu demais. Eu tô surpreso de cada coisa que eu vi aqui. Muito louco. Então, obrigado. De verdade. É Deus, cara. É Deus. Amém. Então é isso, gente. Até mais. Eu ia contar isso no podcast, mas não pode, porque é algo muito sério. Eu já me considero liberto. Conta aí. Se você quiser voltar pro ar... Tem que gravar isso um dia. Tem que gravar isso, mas eu ainda não me sinto curado o suficiente para um podcast. Mas, eu acho que o Matheus tá gravando. Tá gravando, Matheus? Ele tá gravando, pode contar. Tá, mas cara, vamos lá. Por que a regra do número 2 no ônibus não pode? Né? Porque fica fedendo lá, né? Não é só por isso. Não é só por isso. Entope? Não, também não. Ué? O negócio, mano, é que o ônibus é imprevisível. Você não sabe o que pode acontecer. E essa viagem... Eu tô falando, cara, a Jéssica sabe que eu tô curado pra falar sobre isso. Essa viagem foi a viagem que eu fui de ônibus de Belo Horizonte até Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu não fui nessa viagem. Foi só eu. Meu Deus. Eu fui atender... Ele foi pra uma outra viagem missionária. Eu fui lá pra base do Giovanni Sil, o objetivo era Nossa, que legal, cara. Atendimento de saúde, né? Uhum. E aí eu fui, cara. E aí, cara, no retorno, você depois de uma semana com alimentação nordestina, pimenta, coisas pesadas, cara, no meio da viagem eu comecei a sentir um mal-estar. Vou falar bonitinho. Não é possível. Eu comecei a sentir um mal-estar. Dor de barriga. E aí, mano, não tem como, porque tem umas que você fala, eu vou esperar a próxima parada e o meu corpo não manda em mim. Só que essa, o meu corpo, ele mandava em mim. Literalmente. Ele tomou todas as minhas emoções. Tinha um gremlin dentro do Gustavo. Tinha um demônio da Tasmânia dentro de mim. E aí, velho, cara, eu falei assim, eu tramei todo o esquema. Eu falei, cara, eu vou no banheiro. Como é diarreia, é líquido, desce. Uhum. Certo? Misericórdia. E aí, mano, a Jéssica morre até hoje. E aí, cara, e nisso eu fui. O momento era só de eu preciso me aliviar. Só que eu sabia, mano, que tipo assim, a descarga do ônibus, se eu desse descarga, ia descer. O negócio é quando tá sólido, então costuma realmente não descer e entupir aquela saidinha ali. Que é uma tampinha que desce e cai no banheiro químico, lá embaixo. Sim. Né? Beleza, mano. A questão do banheiro feder depois, eu não tava nem me lascando. Eu queria me aliviar.
Só que aconteceu inesperado. O ônibus, ele é todo o sistema, te explicando para vocês aqui. O freio é ar, sistema de ar-condicionado, tudo depende de ar. E o que acontece? É uma impulsão de ar junto com a água que está armazenada no tanque que dá a descarga na torneirinha. Só que, velho, eu não me toquei que quando o ônibus está numa descida, ele tem uma sobrecarga no sistema de compressão dele. E aí, como que ele alivia? Sabe quando passa um caminhão do seu lado que solta aquele... Sabe? É o cara aliviando a compressão de ar. E onde que eu, no momento, aliviei a compressão de ar? Na descarga. Só que eu fui surpreendido com... Não tinha água no reservatório. Eu apertei a descarga, ela soprou tudo o que tava lá dentro. Não, você tá zoando! Você ficou todo cagado! Ô, mano. Ai, meu Deus. Não é possível, véi! Não, isso não aconteceu, não. Não é possível, Cara. mano. Cara, a minha roupa... O espelho do banheiro, a porta do banheiro. Ai, meu Deus. Cara, Ainda bem que eu não tava. cara, Ai, cara, ficou todo cagado. por que na hora que você perguntou a situação mais marcante no campo missionário, eu não falei? Porque era muito absurdo. Essa situação pra mim foi a mais marcante. Sabe por quê, cara? Uma coisa é quando você tem a capacidade de resolver os problemas. Ai, meu Deus. Assim, mano, eu me esvaziei da minha mentalidade. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer. Cara, e aí? Você não se limpou, não? Cara, eu gastei todo o papel, toalha do ônibus, todo o papel higiênico e a roupa, querendo ou não, porque quando deu aquele susto, eu consegui fugir. A roupa, ela chapiscou um pouquinho, mas, cara, eu passei a toalha ali e que se lasque a roupa. Só, Cara, mano, que ficou louco. um problema, que é o banheiro. Tudo Entendeu? cagado. O banheiro, As o paredes. teto, o espelho, tinha tudo, mano. E o pior, não tinha água pra me lavar a mão. Não tinha água no sistema do ônibus. Misericórdia. E aí, velho, a sorte é que tava no meio da madrugada. Aí o que eu fiz? Falei, cara, eu vou... Humanidade, né? Eu vou solucionar o problema. Eu sou macho. Uhum. Eu peguei papel toalha e joguei por cima. Dentro do vaso. Eu enchi o vaso. De papel, mano. De papel. E aí, cara... Aquela porta do ônibus, eu nunca abri ela e fechei com tanta rapidez. Eu saí do banheiro. E aí, o ônibus todo dormindo. Sentei na minha poltrona como se nada tivesse acontecido. E aí, mano, eu tava com um ônibus que tinha 46 nordestinos. E um de São Paulo e eu de Minas. Ônibus que tem nordestino, daqui a pouco, eu só escutei lá no fundo. Que merda é essa? Que isso? Que não sei o quê? E os caras... Aí o que eu fiz, mano? O que eu fiz? Cara, eu fui muito esperto. Eu pedi licença ao senhor que tava do meu lado. Eu fui lá, peguei água pra mim no bebedouro. E eu tô assim, nossa, mano, que é isso? Comecei a ficar indignado com os caras. E comecei a ficar indignado com os caras lá no fundo do ônibus e tal. Não, vamos parar o ônibus sim, cara. E eu falando toda a lei, né? Eu falando a lei pros nordestinos. Falei, não, o cara é obrigado a encostar o ônibus, a gente descer. E ele resolveu o problema e tal. Peguei minha água, cheguei lá no senhor da poltrona. Falei, caraca, fizeram um estrago no banheiro. E o cara, eu que não vou naquele banheiro. Meu Deus, aí, cara. mano, chegamos na parada. Isso foi em Monlevade, onde a gente parou. Naquela parada, aí a gente desceu do ônibus pra limpeza do ônibus. Literalmente limpeza do ônibus. E aí subiu o velhinho da limpeza. Na mesma hora que ele entrou, ele voltou. Eu não vou limpar porcaria nenhuma. Eu não ganho pra isso, não. E o velho voltou indignado, xingando, mas xingando palavrão mesmo, mano. E aí, Meu cara, Deus. essa é a história de um dia que a teve que substituir um velho por minha causa. Mano, E aí, você fala disso? Cara, trocou o ônibus. teve que trocar o ônibus. Teve que trocar o ônibus. Literalmente, Caramba, teve que cara, você trocar. trocou o ônibus porque você cagou.
Eles mandaram um ônibus reserva, teve que baldear todas as malas do pessoal, teve que tirar tudo de dentro do ônibus, teve que trocar o ônibus. E aí, cara, tempos depois... Porque o cheiro também foi pro sistema de ar. Mano, o cheiro subiu pro sistema de ar-condicionado do ônibus, você não tem ideia do que foi. E aí... Ai, cara, que engraçado, não, eu fiquei sabendo mais tarde, aí quando a gente começou mais nas viagens, eu tive a coragem de contar isso pro dono da empresa, né? Zoar e tal, zoeira de conversa de turismo, né? Eu contei isso, ele rachou os bicos e depois ele me contou a parte séria do negócio. Ele tá assim, Gustavo, quando acontece uma situação dessa, toda aquela parte plástica de revestimento do ônibus tem que ser trocada. Meu Deus. E aí ele falou, você deu um prejuízo de mais ou menos uns 7 mil reais pra... Ela teve que trocar. Ele falou assim que certamente não conseguiram limpar aquela parte interna do ônibus. E aí nesse caso, como ele já trabalhou na... Ele falou, nesse caso o protocolo é trocar todo o sistema de banheiro do ônibus. Misericórdia. Ele falou, você deu um prejuízo de mais ou menos uns 8 mil reais, 7 a 8 mil reais pra... Pode falar aí, que assim, foi sua cagada mais cara. Foi. E aí, assim, se for um título nessa história, é o dia que eu troquei um ônibus. Ninguém vai entender nada, mas na conta é o dia que eu troquei um ônibus. Cara, então, mano, assim, se eu tô te falando isso aqui hoje é porque Deus tratou no meu coração, eu fui muito curado. Eu fiquei 2 meses rindo. Direto, olhava pra casa e começava a rir. Pô, e não assim... Cara, isso foi muito sabe bom. Sabe o pior? A parte esposa da vida, porque a gente chega desolado em casa, mano. Eu cheguei, uma viagem marcante pra mim, mas eu cheguei, assim, me sentindo inútil, me sentindo a pior pessoa do mundo. Sabe o que ela fez? Ela riu da minha cara. Eu ri muito. Pô, não tem como, cara. Isso é histórico, não tem como. Isso é imutável. Isso é histórico. Cara, eu tenho muita dificuldade até hoje de ir no banheiro do ônibus. Virou um trauma. Por favor, não vá. Não vou. Não vou, porque se trocar vai ser o meu ônibus que vai trocar e eu não sei o que eu vou arrumar. É verdade. Cara, mas... eu não sei se esse motorista que eu contei pra ele essa zoeira, ele até fala de forma muito mais incisiva na viagem. Gente, número 2, não pode. Não pode. Fala que a gente para no mato pra você.